Saudações a todos os alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o capítulo 3, falando um pouquinho mais sobre conceitos básicos da ligação química. Na verdade, hoje nós falaremos sobre polaridade da ligação e eletronegatividade. A polaridade é uma medida de quão igual ou desigual é o compartilhamento dos elétrons em qualquer ligação covalente. Pela própria etimologia da palavra, você já tem uma ideia, uma leve ideia do que seja isso. Uma molécula é polar, que ela apresenta polos. Uma ligação covalente apolar é aquela na qual os elétrons são compartilhados igualmente, ou seja, ela não tem polos, ela não forma polos, ela é apolar. Em uma ligação covalente polar, um dos átomos ele exerce maior atração sobre os elétrons da ligação que o outro, formando então momentos de dipolo. Se a diferença na capacidade relativa de atrair elétrons é suficientemente grande, uma ligação iônica é formada. Como a gente falou anteriormente, quando falou da ligação que é formada entre o metal e o não metal. Mas na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre esses tipos de ligação e sobre as polaridades da ligação. Usamos uma quantidade chamada eletronegatividade para estimar se uma determinada ligação iônica covalente polar ou covalente apolar. A eletronegatividade é então definida como a capacidade de um átomo em uma molécula de atrair elétrons para si. De certa forma, se assemelha à afinidade eletrônica. Só que a afinidade eletrônica é a energia que geralmente é liberada, sendo negativa, quando o átomo absorve um elétron, atrai um elétron para si. A eletronegatividade, por outro lado, é a capacidade que o átomo tem de atrair esses elétrons. Em ambos os casos, tanto na eletronegatividade como na afinidade eletrônica, há uma atração por elétrons. O químico norte-americano Linus Pauling, aquele mesmo lá da configuração eletrônica, desenvolveu a primeira e mais amplamente utilizada escala de eletronegatividade. E ela foi feita com base em dados termoquímicos. Termoquímica que vocês verão mais adiante nesse curso. A figura 8.7 traz, então, essa tabela, nessa escala de eletronegatividade para todos os elementos de acordo com a sua periodicidade. Primeiramente, eu gostaria de destacar que a eletronegatividade não apresenta unidade, diferente da afinidade eletrônica, que está relacionada à energia. A eletronegatividade, então, ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo que os elementos que estão situados mais ao topo direito são os que possuem a maior eletronegatividade. Observem nessa paleta de cores aqui, os valores de eletronegatividade maiores são os em vermelho. Na sequência, temos em amarelo. O hidrogênio tem uma alta eletronegatividade porque, embora ele esteja no extremo esquerdo, ele está no topo da tabela. Por isso, ele tem uma eletronegatividade de 2,1, classificada aqui como amarelo. Mas lembre-se, ela caminha da esquerda para a direita, de baixo para cima. Os elementos no topo direito da tabela periódica são os que possuem as maiores eletronegatividades. Podemos usar essa diferença de eletronegatividade entre dois átomos, então, para medir a polaridade da ligação. Como exemplo, nós temos aqui três compostos: F2, HF e LiF. O F2 ele tem uma ligação entre dois átomos de flúor, e como cada átomo de flúor tem uma eletronegatividade de 4, a diferença de eletronegatividade entre eles é de 0. Como a diferença de eletronegatividade entre eles é 0, essa é uma típica ligação covalente apolar.
não é formado nenhum polo aqui, nenhum dos lados dessa molécula. No HF, nós temos uma eletronegatividade de 4 para o flúor e 2,1 para o hidrogênio, ou seja, a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos é de 1,9. Consequentemente, esse aqui é o caso de uma ligação covalente polar. Por fim, no LF, nós temos 4 para o flúor e 1 para o lítio. A diferença de eletronegatividade entre eles é altíssima, 3,0. Consequentemente, aqui nós temos o caso de uma ligação iônica, porque provavelmente o flúor vai atrair todo esse par de elétrons para próximo dele, deixando aqui o lítio com uma carga positiva e o flúor com uma carga negativa. No HF, o átomo de flúor mais eletronegativo atrai a densidade eletrônica do átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo, resultando em uma carga parcial positiva, um delta positivo para o hidrogênio e um delta negativo para o flúor. A gente pode representar também esse tipo de ligação covalente polar por essa seta aqui com um tracinho mostrando que o delta positivo está no átomo de hidrogênio. O deslocamento da densidade eletrônica no sentido do átomo mais eletronegativo em uma ligação, ele pode ser visto nos resultados de cálculos de distribuição de densidade eletrônica, cálculos computacionais bem mais avançados, e são representados a partir de imagens como essa, que vocês podem visualizar aqui na figura 8.8, que mostra a distribuição de densidade eletrônica, ou seja, como a nuvem de elétrons se distribui dentro da molécula. Portanto, é uma representação computacional. Observem que quanto mais azul escuro, azul marinho, for a molécula, menor vai ser a densidade eletrônica. E quanto mais vermelha for a molécula, maior será a densidade eletrônica. No caso do F2, nós temos aqui uma coloração verde, que é intermediária. Por quê? Porque a densidade eletrônica está distribuída de forma uniforme aqui pela molécula. No HF, nós temos aqui uma densidade menor no hidrogênio e uma densidade maior no flúor. Por isso que é uma covalente polar. E, por fim, no LI, nós temos o mesmo comportamento, só que com uma maior intensidade ainda da densidade eletrônica para o flúor, tendendo para o flúor. Por isso que aqui nós temos uma ligação iônica. Uma molécula na qual os centros de carga positivo e negativo não coincidem é, portanto, conhecida como molécula polar, tá bom? Porque ela vai formar uma carga positiva e uma carga negativa nos átomos que compõem aquela molécula. Assim, nós descrevemos tanto as ligações como as moléculas como polares e apolares. Nós temos moléculas polares e apolares, ligações polares e apolares. A polaridade, então, ajuda a determinar diversas propriedades que observamos em nível macroscópico no laboratório e na vida cotidiana. Nós falaremos de alguma delas mais adiante, principalmente quando for falar de propriedades coligativas. A questão toda é, de que maneira podemos quantificar a polaridade de uma molécula? Pois bem, sempre que duas cargas elétricas de igual magnitude, mas de sinais opostos, estão separadas por uma distância devido a uma ligação química, um dipolo é estabelecido. A medida quantitativa da magnitude de um dipolo é chamada de momento de dipolo, representada aqui pela letra grega μ, e ele é calculado da seguinte forma: é a carga vezes essa distância entre os centros das cargas entre os centros dos elementos de cargas opostas. Os momentos de dipolos, eles são experimentalmente mensuráveis e costumam ser registrados em unidades de Bayes, representada aqui por D maiúsculo, que é uma unidade que equivale a 3,34 vezes 10 a menos 30 coulomb por metro.
Na figura 8.10, nós mostramos novamente a separação de carga de halogenetos de hidrogênio, são todos halogênios, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, de hidrogênio, tá bom? Com aquela representação computacional da distribuição da nuvem eletrônica, lembrando que a menor densidade está em azul e a maior densidade está em vermelho. E, na sequência, na tabela 8.3, nós mostramos os comprimentos de ligação, diferença de eletronegatividades e momentos de dipolo desses halogenetos de hidrogênio. Reparem que o HF, que tem uma diferença de eletronegatividade maior, de 1.9, tem o maior momento de dipolo. E isso fica claro aqui na representação computacional pela distribuição da nuvem eletrônica. O cloro vem na sequência com a diferença de eletronegatividade de 0,9 e um momento de dipolo de 1,08. O HI, que é o que tem a distribuição mais uniforme das cargas, vai ter a menor diferença de eletronegatividade e o menor momento de dipolo. Quanto maior o momento de dipolo, maior a diferença de eletronegatividade. Quando as ligações covalentes são dominantes, espera-se que os compostos sejam encontrados na forma de moléculas e tenham todas as propriedades relacionadas a moléculas, como, por exemplo, pontos de fusão e ebulição relativamente baixos e comportamento de não eletrólito quando dissolvido em água. Repetindo, quando nós temos a ligação covalente dominante em uma molécula, se espera que ela tenha propriedades de não eletrólitos e pontos de ebulição mais baixos. Por outro lado, quando a ligação iônica é dominante, espera-se que os compostos sejam sólidos quebradiços, com pontos de fusão elevados, estruturas reticulares expandidas, exibindo comportamento de eletrólitos forte quando dissolvidos em água, que é a típica característica de ligação iônica. Mas bem, para que a gente possa entender, correlacionar mais a eletronegatividade, a polaridade com a estrutura desses compostos, é interessante que a gente saiba representar corretamente as estruturas de Lewis. E agora eu vou passar para vocês um passo a passo de como fazer essa representação. Isso porque as etapas para elaborar a estrutura de Lewis são as seguintes. Primeiro, some os elétrons de valência, os elétrons da última camada, de todos os átomos, considerando a carga total. Por exemplo, no tricloreto de fósforo, PCl3, nós temos um átomo de fósforo que tem 15 elétrons, portanto, a configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, a última camada é a 3, que tem 2 mais 3, 5 elétrons de valência, e o cloro, que tem 17 elétrons, consequentemente é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, a última camada também é a 3, tem 7 elétrons de valência. Então, eu tenho que somar todos os elétrons de valência, considerando a carga total. Então, no meu total de elétrons de valência, vai ser o 5 do fósforo, mais 3 vezes 7. Por quê? Porque o cloro tem 7 elétrons de valência, mas nós temos 3 cloros na molécula. Consequentemente, os elétrons totais aqui vão ser 26. A segunda etapa é escrever os símbolos dos átomos, mostrando como estão ligados entre si e ligando-os por meio de ligações simples, uma linha representando 2 elétrons. Por exemplo, nós temos lá PCl3, então tem um fósforo ligado a 3 cloros com ligações simples e cada ligação dessa representa 2 elétrons. Nós temos então 2, 4, 6 elétrons distribuídos nesse primeiro momento. Mas lembrem-se do slide anterior, nós temos 26 elétrons para distribuir. Na terceira etapa, a gente pede que você complete os octetos em torno de todos os átomos,
ligados ao átomo central. Então, todos os átomos que estão ligados ao átomo central, que no caso aqui é o fósforo, precisam ter seu octeto completo. Lembre-se, eu já tenho 2 aqui da ligação com o fósforo. Então, completo com mais 6. Cada cloro vai receber mais 6 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Percebo que após fazer toda essa distribuição, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, eu cheguei a um total de 24, mas nós temos 26 elétrons para serem distribuídos. No passo 4, a gente pede que você coloque todos os elétrons restantes, agora sim, no átomo central. Mesmo que isso resulte em mais de 8 elétrons de valência em torno deste átomo. Como nós temos 24 e temos que distribuir 26, basta colocar mais 2 elétrons aqui no fósforo e ele vai completar seu octeto. 2, 4, 6, 7 e 8. Portanto, essa molécula aqui, do PCl3, está corretamente representada segundo a estrutura de Lewis. Se não houver elétrons suficientes para que o átomo central tenha o octeto, nós então temos que tentar fazer ligações múltiplas, que é o passo 5. E para representar esse passo 5, eu trouxe aqui um outro exemplo, com o cianeto de hidrogênio, HCN. O hidrogênio tem um elétron de valência, o carbono, que tem 6 elétrons, 1 S2, 2 S2, 2 P2, tem 4 elétrons de valência, e o nitrogênio, que é 7 elétrons, 1 S2, 2 S2, 2 P3, tem 5 elétrons de valência. No total, então, nós temos 1 de hidrogênio, mais 4 do carbono, mais 5 do nitrogênio, nós temos 10 elétrons para distribuir aqui nessa estrutura. Consequentemente, nós começamos fazendo as ligações simples, cada uma valendo 2, um par de elétrons, 2, 4. Distribuímos os demais elétrons em torno dos átomos que estão próximos do átomo central, que no caso aqui é o carbono. E para isso eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, já deu o número de elétrons que eu tenho que distribuir. Tá bom? Porém, se vocês analisarem essa estrutura de Lewis, da forma como ela está, o hidrogênio, tudo bem, tem 2 elétrons na camada de valência, ele não completa um octeto, ele não ganha estabilidade com o octeto, ele ganha com 2 elétrons apenas. O nitrogênio, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas o carbono está apenas com 1, 2, 3, 4 elétrons, não completou o octeto, consequentemente, essa não é a representação da estrutura de Lewis correta para o HCN. Mas o passo 5 diz que se a gente não tiver elétron suficiente, a gente vai tentar fazer ligações múltiplas. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar 2 elétrons do nitrogênio e fazer uma ligação múltipla. Vejamos agora se fechou. Hidrogênio está com 2 elétrons, ok. Nitrogênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Carbono está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não completou o octeto. Então, ainda não é a estrutura correta. O que é que nós vamos fazer? Mais uma ligação múltipla, fazer uma ligação tripla. E agora sim, nós temos os 3 elementos com o octeto completo. Lembrando, o hidrogênio ele preenche com 2 só, ele não faz um octeto. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa representação aqui é a representação adequada da estrutura de Lewis para o HCN. Em alguns casos, podemos representar 2 ou mais estruturas de Lewis válidas para uma molécula que obedeçam a regra do octeto. Em alguns casos, e a gente vai mostrar alguns aqui para vocês, a gente pode ter mais de uma representação de estrutura de Lewis para a mesma molécula. E essa representação obedecendo a regra do octeto. A questão é, como decidirmos
Qual das estruturas de Lewis é a mais importante? Bem, uma maneira é fazer uma contagem de elétrons de valência para determinar a chamada carga formal dos átomos em cada estrutura de Lewis. Mas que raios é carga formal, gente? Bem, a carga formal de qualquer átomo em uma molécula é aquela que o átomo teria se cada par de elétrons ligantes na molécula fosse compartilhado igualmente entre os dois átomos envolvidos na ligação. Repetindo, a carga formal de qualquer átomo em uma molécula é aquela que o átomo teria, ele não tem, ele teria, uma coisa abstrata, se cada par de elétrons ligantes na molécula fosse compartilhado igualmente entre os dois átomos envolvidos na ligação. Para representar aqui o conceito de carga formal, a figura 8.11 traz a distinção entre número de oxidação, carga formal e distribuição de densidade eletrônica para a molécula de HCl, ácido clorídrico. Percebam aqui que no número de oxidação nós temos o elétron do hidrogênio totalmente aqui no cloro, para que o cloro feche o octeto. Consequentemente, nós temos o NOx do hidrogênio como mais um, porque ele perdeu o elétron para o cloro, e o cloro como menos um, porque ele ganhou esse elétron do hidrogênio. Já na representação da carga formal, nós temos o compartilhamento desse par de elétrons. Então, a gente tem a carga que representaria um par ligante na molécula se ele fosse compartilhado igualmente, ou seja, uma carga formal 0 para o hidrogênio e 0 para o cloro. Já já a gente vai aprender como calcular exatamente essa carga formal. E aqui nós temos a situação mais próxima da realidade, que mostra a distribuição da nuvem eletrônica, né? Percebam que a maior parte da nuvem eletrônica se concentra no cloro, porque ele tem a maior eletronegatividade. Mas bem, como é que a gente vai calcular essa carga formal? Para calcular a carga formal de qualquer átomo em uma estrutura de Lewis, atribuímos elétrons ao átomo da seguinte maneira. Todos os elétrons não compartilhados, que são os elétrons não ligantes, aquelas bolinhas vermelhas que eu represento aqui, são atribuídos ao átomo em que eles são encontrados. Elétrons não compartilhados, ou seja, elétrons não ligantes, são atribuídos ao átomo em que eles são encontrados. Para qualquer ligação, quer seja simples, dupla ou tripla, metade dos elétrons ligantes é atribuído a cada átomo na ligação. Apenas metade, porque perceba, a carga formal é como se ele distribuísse de forma igualitária. Então, metade vai para um, metade vai para o outro. Então, nós temos que a carga formal vai ser igual ao quê? Aos elétrons de valência menos metade dos elétrons ligantes menos os elétrons não ligantes. A partir dessa formulazinha, então, nós calculamos a carga formal. Vamos, então, ver um exemplo de como fazer o cálculo da carga formal? Para isso, nós vamos usar o íon cianeto, CN-. Nós temos o carbono com 6 elétrons, configuração eletrônica com S2, 2S2, 2P2, ou seja, tem 4 elétrons de valência. E nós temos o nitrogênio, que é um S2, 2S2, 2P3, que tem, portanto, 5 elétrons de valência. Nós temos, então, 4 elétrons do carbono, 5 elétrons do nitrogênio, mais um, que dá um total de 10 elétrons. E aí alguém pode perguntar, professor, de onde saiu esse 1 aí? Gente, esse aqui é um íon, né? Ele tem uma carga negativa. Então, como ele é menos 1, eu tenho mais um elétron extra aqui para distribuir nessa estrutura de Lewis. Então, é 4 do carbono, 5 do nitrogênio de valência, mais um elétron que é da carga negativa. Se fosse positiva, seria menos um elétron. Me dá um total de 10 elétrons. Então, eu posso distribuir esses elétrons conforme aquele passo a passo que eu mostrei anteriormente e chegar a essa representação da estrutura de Lewis para o íon cianeto. Carbono, ligação tripla com nitrogênio, um par de elétrons não ligantes para o nitrogênio e um par de elétrons não ligantes para o carbono. Coloco entre chaves, porque isso aqui é um íon, tá bom? E representa a carga negativa. Percebo que eu tenho 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons distribuídos nessa representação de estrutura de Lewis e que o carbono e o nitrogênio estão com o octeto completo. Vamos então calcular a carga formal do carbono e do nitrogênio? Pois bem, carga formal é igual a elétrons de valência menos metade dos elétrons ligantes menos elétrons não ligantes. A carga formal do carbono vai ser igual a 4, que são os elétrons de valência do carbono, menos o meio dos elétrons ligantes. Quem são os elétrons ligantes? Os que formam ligação. Nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em uma ligação tripla, nós temos 6 elétrons ligantes, menos elétrons não ligantes. O carbono tem apenas um par de elétrons não ligantes. Ele tem 2 elétrons não ligantes. O resultado disso é uma carga formal de menos 1. Já o nitrogênio, ele tem 5 elétrons de valência, a mesma quantidade de elétrons ligantes, porque ele também forma uma ligação tripla com o carbono, e também tem a mesma quantidade de elétrons não ligantes, um par de elétrons não ligantes. Consequentemente, a carga formal do nitrogênio é 0. Carbono é menos 1, nitrogênio é 0. O conceito de carga formal, ele pode nos ajudar a decidir qual é a estrutura de Lewis dominante. E é para isso que ela serve. E a estrutura de Lewis dominante costuma ser aquela em que os átomos têm cargas formais mais próximas de 0. Quanto mais a carga formal se aproxima de 0, maior é a distribuição dos elétrons dentro da estrutura. Por isso que estruturas de Lewis com cargas formais mais próximas de 0 são as mais dominantes. A estrutura de Lewis em que há qualquer carga negativa nos átomos mais eletronegativos é geralmente mais dominante. Estrutura de Lewis em que há qualquer carga negativa no mais eletronegativo. É isso que a gente espera, que o eletronegativo fique carregado negativamente. Então, se isso ocorrer, ela vai ser a dominante. Ao contrário daquelas com carga negativa nos átomos menos eletronegativos. Isso não é viável, por isso, se ocorrer, não vai ser a estrutura mais estável, mais dominante. É importante ter em mente que as cargas formais não representam cargas reais dos átomos. Como eu falei anteriormente, elas são apenas uma convenção, para que a gente tenha uma ideia de qual é a estrutura dominante. Para exemplificar esse conceito de estrutura dominante, nós vamos representar a estrutura de Lewis para o dióxido de carbono, CO2, que é carbono com 6 elétrons, um S2, 2S2, 2P2, 4 elétrons de valência, oxigênio com 8 elétrons vai ter aí 6 elétrons de valência. O meu total de elétrons que vai ser distribuído vai ser 4 do carbono, mais 2 vezes 6, porque eu tenho 2 oxigênios, que me dá um total de 16 elétrons. Eu posso, então, ter tanto essa estrutura de Lewis aqui, porque ela obedece o octeto para todos os átomos que a compõem, como essa outra estrutura de Lewis aqui, ela também vai obedecer a regra do octeto para todos os átomos que a compõem. A partir, então, da carga formal, a gente vai definir qual dessas duas estruturas é a mais provável ou a dominante. Fazendo, então, o cálculo da carga formal, a gente vai encontrar uma carga formal de 0 para esse oxigênio, de 0 para esse carbono, de 0 para esse oxigênio. Já nessa outra estrutura aqui, a gente vai encontrar uma carga formal de menos 1 para esse oxigênio, de 0 para esse carbono e de mais 1 para esse oxigênio. Consequentemente, a estrutura dominante vai ser a da esquerda, porque as cargas formais se aproximam de 0, ela é mais estável. Bem, pessoal, essa foi então nossa videoaula de hoje. E como de praxe, eu deixo aqui a atividade assíncrona 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 3 de dezembro. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!